Evangelho, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Maximiliano Kolbe, religioso e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com sua mulher e seus filhos, e tudo que possuía, para que pagasse assim a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele mesmo empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés e disse: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicastes? Não deveria tu também ter compaixão do teu irmão, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Maximiliano Kolbe, sacerdote e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos com o Evangelho de São Mateus. Hoje, diante dessa belíssima parábola contada por nosso Senhor, a partir da pergunta de São Pedro. Alguns elementos são importantes para compreendermos a grandeza, a beleza e a profundidade dessa parábola contada por nosso Senhor. A primeira, a pergunta do apóstolo Pedro. Essa é uma pergunta que muitas vezes alcança o nosso coração e a nossa vida. Quantas vezes eu devo perdoar? Uma pergunta que parece nascer vinculada a uma obrigatoriedade e é associada a uma ideia de cansaço. Como assim, Padre Fábio, de cansaço? Como se perdoar fosse a administração de uma perda e não de um ganho. Porque se a gente administra um ganho, ninguém quer deixar de ganhar. Então, bem venha. Porque administrar ganho significa somar uma fortuna. Mas essa não é a compreensão do apóstolo naquele momento. É como se o perdão o defraudasse. É como se o perdão fosse um abuso da parte do outro,
sobre a sua boa disposição, boa vontade, sobre a sua suportação. O que significa dizer que é importante que Pedro entenda a real fonte do amor que nos leva a perdoar, a real fonte do vigor que leva ao perdão. Depois, o perdão era visto quase como um perdão. É você ser usurpado sobre algo seu, né? Como uma perda. Então, quanto mais cedo eu paro de perdoar, mais cedo eu paro de ter perdas na minha vida. Pensar no limite do perdão significa pensar em um limite de um desgaste. Só que, na verdade, no perdão, nós oferecemos daquilo que recebemos e que em si, por qualidade, não se diminui. O amor, quanto mais nós o exercitamos, mais o nosso coração se torna capaz de amar. Quanto mais o ativamos em nossos gestos e em nossa vida, mais intenso se torna ele no nosso coração. Muito bem. Isso que Jesus, com sua resposta, estabelece num jogo de palavras, tipicamente semítico, o dever do perdão perpétuo como continuidade, sem um término, sem um limite. O perdão, ele se expressa como uma continuidade pelo seu irmão. Perdoar significa, na resposta de nosso Senhor, associar-se, tomar parte na vida e na experiência do seu irmão. 70 vezes 7 é abraçar a constância dessa necessidade, é ser parte na vida do seu irmão. Porque se tantas vezes são assim, significa que essa vida do teu irmão não acontecerá sem a sua presença. Perdoar significa reconhecer com clareza a necessidade de presença que há de sua parte na vida do seu irmão. Mas essa presença, ela acontece para realizar algo. E como nós compreendemos na parábola, para realizar a continuidade do amor. Como assim, Padre Fábio? Na parábola, Jesus toma consigo um empregado que tem uma dívida impagável com o seu patrão. A expressão usada é uma fortuna. E quando falamos sobre os termos utilizados no texto, esses termos fazem referência a uma quantidade de ouro que realmente é muito grande, superando 1 tonelada. O que significa, de fato, algo impagável. Algo que o próprio empregado não teria condições de pagar. Perdão, é assim, não teria condições de pagar. E algo que significaria, de fato, uma perda do seu patrão, pois perdoar aquela dívida significaria deixar de ter uma fortuna. Ele tem o direito a isso. Entretanto, mais intenso do que o direito ao ressarcimento parece ser o dever de amar. Mas como assim, Padre Fábio? Isso é quase uma injustiça? Como assim o dever maior é de amar do que de ter a justiça do ressarcimento pelo que se deve? Aqui entra algo que muda a percepção do apóstolo no ensinamento de Jesus. Não que um dever seja maior do que o outro, porque o dever de que se faça justiça em seu favor, a justiça ela é
tão alta e digna quanto a própria experiência de amar, como o dever de amar. A justiça não diminui, nem ela se confunde por esse dever de amar. Entretanto, sem a experiência do amor, a justiça não acontece. Porque é justo não apenas que sejam pagas as dívidas e as contas pelos erros cometidos, é justo que os corações que foram criados para amar, amem verdadeiramente. Por isso a atitude daquele patrão de absorver a dor de uma perda, que é o adiamento do ato de justiça, acontece para que exista a possibilidade daquele homem conseguir amar. Percebe? Porque a justiça foi aplicada, ele vai pagar até o último centavo. Então a justiça do ressarcimento, ela vai acontecer. Em nenhum momento ela foi perdida. Ela foi transformada em um ato de perdão supremo, ou seja, ele teve, agora me foge a palavra, tem um termo para isso, ele fez a anistia da dívida para poder dar ao outro a chance de escolher, a partir do que recebeu, aprender a amar com uma disposição maior. Porém, isso não acontece. Esse mesmo empregado que recebeu tão grande ato de amor não escolhe realizá-lo, não escolhe ao seu tempo e dentro da sua disponibilidade e possibilidade fazer a opção por amar. Que pena, meus irmãos, quando uma alma é alcançada pelo amor e a misericórdia de Deus e não se dispõe a viver a partir dela. Então é preciso, respondendo a São Pedro, compreender que não se alcança a justiça sem que nós escolhamos participar da vida do nosso irmão. E a participação acontece não nascendo da força ou da disposição que tenhamos pessoalmente, mas ela vai acontecer a partir daquilo que o Senhor fez e ofereceu por nós. É a partir do ato de amor de nosso Senhor que nós conseguimos dispor o nosso coração para amar o próximo. É sempre um ato de oferta daquilo que recebemos, mas ao mesmo tempo um expropriar-se do anseio da justiça por algo segundo os nossos padrões e categorias. O tempo da justiça vai chegar, Deus sobre ele não tem pressa. A justiça não deixará de acontecer, mas a caridade, ela pode acontecer a todo instante, e especialmente, é isso que causa grande perplexidade, depois de termos recebido a caridade e o amor de Deus. Deus nos ama por primeiro, para que tenhamos a possibilidade de amar a todos, sem exceção. Assim viveu São Maximiliano Kolbe a sua inteira vida no serviço como franciscano conventual, oferecendo a si mesmo para que fosse conhecido o nome de Jesus e de Maria e a fé fosse difundida. E quando foi preciso que ele oferecesse do amor que havia recebido, quando levado ao campo de concentração, não hesitou em disponibilizá-lo e oferecê-lo a partir do que de Deus havia recebido, para que seus irmãos conhecessem o amor e a misericórdia de Deus e dessa forma, conhecendo-os, pudesse escolhê-los para si e descobrir também que em cada gesto possível de amor
Esse amor não se perdia, mas se multiplicava. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Maximiliano Kolbe, desça sobre todos vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.